palavra de Deus encontra a sua vida nesta noite no livro de Hebreus, no Novo Testamento, mais para o fim do Novo Testamento, o livro de Hebreus. Nós vamos ler no capítulo 13, Novo Testamento, então, mais do meio para o fim, o livro de Hebreus, capítulo 13. Nós vamos focar do verso 7 até o verso 9. O livro de Hebreus tem a sua função específica na palavra. Na direção do Santo Espírito, as Escrituras foram compostas e nenhum livro está ali por luxo, mas por necessidade, cumprindo uma função específica. O livro de Hebreus é o livro que nos mostra como todos aqueles cerimoniais e liturgias do Velho Testamento que o povo de Israel realizava no templo e até mesmo no tabernáculo, então o templo móvel antes do templo fixo em Jerusalém, todas aquelas liturgias eram simplesmente sombras, simbologias que apontavam para Jesus Cristo. Ele é a realidade, Ele é o cumprimento. E uma vez vindo Jesus Cristo, tudo aquilo se realizou nele. E então tudo aquilo passou, porque agora chegou o cumprimento das promessas que aquelas simbologias, alegorias até faziam. O livro de Hebreus argumenta isso, então apontando Jesus Cristo como o pico, o cumprimento, a realização de tudo, realização final. Um livro importantíssimo. Você quer entender um pouquinho mais sobre a razão do Velho Testamento e todas aquelas coisas que talvez você não entende muito bem ali que se realizavam em culto? Leia o livro de Hebreus, uma leitura agradável e vale a pena ler, há de edificar a sua vida, acima de tudo porque há de lhe mostrar melhor quem é Jesus Cristo. E este livro é o livro então que fala da grande salvação, expressão de Hebreus logo no primeiro capítulo. Fala sobre esta expressão lá, é essa tão grande salvação, falando de Jesus Cristo, essa tão grande salvação. O livro é sobre isto, Jesus Cristo, esta tão grande salvação. E o livro então tem toda a argumentação teológica, histórica. Mas quando chega no capítulo 13, então se aproximando do final, o autor parte para algumas aplicações práticas, algumas instruções práticas. À luz dessa tão grande salvação, uma série de aplicações e orientações práticas. E nós vamos então observar, então, uma pelo menos. Nós vamos focar do verso 7 até o verso 9. É a palavra de Deus, então, que cada coração aqui nesta noite se abra para a palavra do Senhor e ela abençoe cada vida aqui nesta noite, fortalecendo na fé, renovando na fé e daqui levando-o mais à frente, na direção do Senhor. Antes de ler, a partir do verso 17, quero ler um verso mais à frente, quero ler o verso 17. Antes de ler o verso 7, desculpe, quero ler o verso 17. Diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então aqui fala sobre a liderança da igreja, particularmente então o que nós chamaríamos de pastores hoje, e também no Novo Testamento já era chamado, não é, de pastores, a liderança, os presbíteros, e aqui chama esta obediência a essas lideranças atuais, em atividade na igreja ali. Então um chamado, obediência às lideranças vivas, ativas, presentes no dia, na hora em que nós então fazemos parte da igreja. É importante notarmos isso, porque ele vai falar de novo sobre líderes agora no texto que nós vamos ler. Então aqui sobre os líderes vivos, atuantes naquele momento da vida destes recipientes deste livro. Agora o verso 7. Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. E aqui fala então de líderes passados.
Entende-se, inclusive, que foram os primeiros que pregaram a eles e possivelmente já não estavam mais entre eles, haviam falecido. Mais uma vez o verso 7. Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. E Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. É um verso que, se você não memorizou ainda, precisa memorizar. E dificilmente haverá um verso mais fácil de memorizar do que este. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Vamos juntos? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, para sempre. E finalmente quero ler aí no verso 15 desse mesmo capítulo. Mais à frente, então, ele diz: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de sangue físico, não, de louvor, que é fruto de lábios, portanto, de pensamentos e coração, que expressa-se através dos lábios, e lábios que confessam o seu nome. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Heráclito viveu por volta de 6 séculos antes de Cristo, 6º e 5º século antes de Jesus Cristo, um filósofo chamado grego. Viveu lá em Éfeso. Éfeso hoje está na Turquia, não está na Grécia, mas porque com o passar dos tempos houve a chegada dos povos turcos e a religião muçulmana, e expulsaram os gregos dali, mas a grande parte do que é chamado Turquia hoje seria parte da Grécia antiga ou da cultura grega. Bem, Heráclito, um filósofo grego, um filósofo da tradição da filosofia grega ocidental. E ele pertence ao tempo chamado pré-socrático. Sócrates é um tipo foi um filósofo grego também, não é? É um tipo de divisor de águas ali, da história da filosofia, dos pensadores. E Heráclito pertence a uma era ali, então, um pouco antes de Sócrates, portanto é chamado de pré-socrático. Muito bem, lá estavam eles antes de Sócrates, não é? Os filósofos tentando entender a existência, a realidade, e explicar, e definir. Qual era a ideia de Heráclito? Dos fragmentos que sobreviveram do que ele escreveu e falou, ele disse o seguinte: todas as entidades se movem, nenhuma permanece parada. Todas as entidades se movem, nenhuma permanece parada, estagnada, estática. Ele acrescentou, exemplificando a posição dele, a visão dele de realidade, ele ilustrou da seguinte forma: você não pode pisar no mesmo rio 2 vezes. Você entende o que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando você pisa no rio, daqui 1 segundo não é mais o mesmo rio. A água passou, é outra, houve alguma mutação, por menor que seja, no leito, na areia, mesmo que não seja visível aos seus olhos, seja pequena, do momento, aconteceu.
Então você nunca pisa no mesmo rio duas vezes. O que ele quer dizer com tudo isso, então, é que não há nada estável, tudo é constante mutação. Enquanto nós tentamos entender a realidade, a nossa vida e o mundo em que habitamos e as nossas ideias, não há nada que está tudo sendo e mudando, transformando. Agora vem o autor de Hebreus e diz: Jesus Cristo é um verbo aqui no presente com sentido de sempre ser. E aí ele explica, para ficar mais claro: o mesmo, ontem, hoje e para sempre. O que é que nós temos aqui? Nossas vidas algo que é jogado numa realidade e até numa história onde nada tudo muda, e nós ficamos tentando agarrar em algo que há de nos segurar, ou tentando achar um chão, uma rocha onde podemos pisar, mas tudo flui, nada para. Ou será que nós, jogados num mundo tão incerto, temos sim algo que e sempre foi, sempre será, em quem nós podemos nos abrigar, podemos nos orientar, podemos nos estabelecer? A palavra de Deus, então, nesta noite, ao dizer que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre, o convida a se estabilizar em Cristo. Se estabilizar em Cristo. Pergunta: onde a sua vida está ancorada? Onde sua vida está estabilizada? Qual é o fundamento? Onde os pés da sua existência estão calcados? Na economia, na política, na última teoria de educação, até que ela sobreviva, até quando ela sobreviver, depois passa. A última teoria científica. Ainda tempos atrás eu estava lendo a história da medicina, a breve história da medicina, e o que se fazia, não muito tempo atrás, vamos dizer 60 anos atrás, se um médico fizesse hoje, ele seria preso. Constante mutação. A sua vida está estabilizada onde? Há um ponto onde você encontra a referência de parada num mundo mutável e constante, incerto. Estabilize-se em Cristo, neste mundo, num mundo muito mutável. Qual é a atualidade? A atualidade nossa são das coisas descartáveis, não é mesmo? Tudo é descartável. Automóvel é descartável, tudo é descartável. As coisas que nós compramos logo se vão, ficam velhas. As mudanças são constantes, tudo está mudando e as pessoas estão até muito estressadas com isso, porque está muito rápido a mudança, na verdade. E aí há o sofrimento com o estresse desta mutabilidade da sociedade, do mundo em que nós vivemos. Há um anseio por estabilidade, mas onde está essa estabilidade? E a angústia é muito grande. A juventude, por exemplo, sofre demais, estão praticamente num curral virtual onde as coisas são tão fluídas. O sofrimento é muito grande. Um exemplo da mutabilidade dos nossos dias, dessa angústia, é o que a Apple faz conosco, não é verdade? Saiu agora o iPhone XS, eu tenho, sabe o que? Um número 7, sou um dinossauro já. O que é 7 diante do XS? Estou muito atrasado, mas foi ontem que eu comprei esse telefone. Preciso trocar já. É-me dito que eu estou desatualizado, é-me dito na propaganda que eu estou perdendo muito, eu preciso correr atrás do XS, mas acabei de comprar aquele 7. As pessoas estão
atrás, pedindo, comprando antecipadamente. Há uma ansiedade. Quanto tempo vai durar o XS? Um exemplo desse fluxo constante que o ser humano faz para si mesmo, no qual está envolvido num mundo muito mutável. Estabilize-se em Cristo neste mundo tão mutável. Estabilidade, mas estabilidade não é só uma questão de eletrodomésticos, equipamentos, não é só uma questão financeira, material. Há instabilidade de emprego, por exemplo, como nunca se conheceu antes. As pessoas faziam carreira de vida toda num emprego só, isso já se foi há muito tempo. Casamento virou algo totalmente instável, algo fluido. Família está aqui hoje, não está mais amanhã. E a ética, então, os princípios morais, numa mudança rápida, e tudo que era já não é mais. E quebra-se todos os parâmetros, todas as normas, se reformula coisas básicas, fundamentais da vida humana, princípios de convivência, princípios de comportamento. Crenças, então, com a chegada da mídia agressiva, que sempre tem algo novo a apresentar, e precisa ter algo novo para apresentar, e que ultrapassa aquilo que era de ontem, porque senão ninguém vai atrás da mídia. E aí as crenças também estão nesse embalo, há algo novo sempre, algo novo sempre. Até a chamada música gospel evangélica se tornou problemática para nós, porque já não temos mais os cânticos âncoras da nossa vida. Aqueles que viviam a fé evangélica, por exemplo, até, vamos dizer, 40 anos atrás, ou talvez um pouco menos, mas vamos dizer 40 anos atrás, tinham os hinos da sua história e viviam a vida toda com aqueles hinos. E hoje, com a facilidade de se produzir música, claro que não saem com aquela qualidade, a não ser raramente, mas há uma indústria que produz a tal da música evangélica, e eu não consigo acompanhar isto. Tal é a velocidade e o número de música por dia que é colocado no mercado. Isto só música evangélica. Não há hinos da história. Então, não somente as crenças que não são cristãs, mas dentro da própria fé evangélica sentimos esta mutação constante. As informações vêm e nós procuramos absorvê-las, mas amanhã elas já não servem mais. Mudou toda a informação. É assim na sua área de conhecimento, na verdade. É um estresse tentar acompanhar tudo. Um mundo muito mutável, angustiante. E quando eu vivo nesta realidade e preciso estar nela, não tem como fugir dela. Onde me estabilizar? Sim, é em Cristo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por isso vai dizer aqui o texto: não se deixem levar pelos diversos ensinos. E aí, então, chegando à fé, não se deixem levar pelos diversos ensinos. É preciso permanecer com Jesus Cristo. É isto que o autor está dizendo. No mundo onde tudo é mutável, tudo se transforma, e novidades estão aí a toda hora, cuidado. Inclusive dentro do campo daqueles que dizem apresentar a verdade cristã. Cuidado. Aqui esta carta é para judeus, mas judeus cristãos, convertidos. O problema que ele está falando aqui não era um problema lá naquela casa de perversão, não. Era um problema que rodeava o campo da igreja, infiltrava na igreja. Não se deixe levar pelos diversos ensinos. Lá estão eles olhando para Cristo naqueles dias, mas aqui já aparece um ensino diferente. Não negando a Cristo, mas reformulando, adicionando, dizendo que está melhorando.
ensinos diversos, chegando, novidades sempre. E ele está dizendo, em Cristo não há esse tipo de novidade. A novidade sim naquilo que Ele faz em nós cada dia, naquilo que Ele é e é sempre. Mas não novidades em relação a quem Ele é. Cuidado, cuidado. Ele fala de liderança aqui. Líderes, pastores, fiéis passam. Passaram, esses aqui, ele se refere a líderes que passaram, se vão, mas Cristo e a mensagem, a obra dele, permanecem. Pastores, líderes corretos, pregam ao Cristo que é o mesmo, sempre. E esses pastores passam, mas a verdade de Cristo que eles anunciaram permanece. Pregadores com novos ensinos são heréticos, são levianos, não são verdadeiros. Preste muita atenção, tome muito cuidado. Estabilize-se em Cristo. Ele proveu o que é definitivo. É isso que o texto está dizendo quando diz Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele, no livro de Hebreus, ele canta tudo o que envolvia as liturgias do Velho Testamento. Por séculos Israel cumpriu aquilo. Mas ele está dizendo que aqueles atos religiosos apontavam para Cristo. Ele já estava lá. Se sacrificava um cordeiro, esse cordeiro apontava para o cordeiro que haveria de vir para o sacrifício final. Então Cristo já estava ali quando se sacrificavam os cordeiros. Eram sombras daquilo que haveria de vir, sombras do verdadeiro cordeiro. Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Então, quando ele fala de Jesus Cristo ser o mesmo sempre, a preocupação dele aqui não é na questão ontológica, essa natureza do ser de Jesus Cristo. É verdade que ele é o mesmo para sempre, é Deus conosco, desde a eternidade. Não há sombras de dúvidas em Deus, então não há em Cristo. Ele foi sempre o mesmo e será sempre o mesmo enquanto ser. Mas aqui a preocupação dele não é Jesus Cristo como ser, mas enquanto obra realizada e mensagem deixada, isto é, o Evangelho, a graça, revelados através da obra dele na cruz e então a ressurreição também. Está falando então da obra e mensagem de Jesus Cristo. É a mesma, era assim no Velho Testamento, que apontavam para ele, é então hoje no presente e será sempre assim. É esta mensagem, a mensagem de Cristo, a obra de Cristo, aquele que veio, andou entre nós, ensinou como ninguém jamais ensinou, e foi à morte por nós, e ressuscitou ao terceiro dia por nós. Essa obra e a mensagem dessa obra e a pessoa dessa obra, Jesus Cristo, tudo será sempre o mesmo, não muda, não se transforma, não se adiciona. Estabilize-se em Cristo porque Ele proveu o definitivo, o Evangelho da graça. Diversos novos ensinos estão por aí, diz o verso 9. Cuidado. Cuidado, é preciso tomar muito cuidado. Eles incluíam a pessoa de Cristo, mas não estavam mais fiéis à exclusividade de Cristo. Cristo proveu o definitivo, esta obra, esta mensagem perfeita, perfeita, não há como melhorar. Nós não vamos dar uma melhoradinha no Evangelho, nem pregador nenhum, nem religião nenhuma. E porque é perfeito, é imutável. Não há o que melhorar. E se tirar, fica imperfeito. Se adicionar, fica imperfeito. Por isso é imutável, é o mesmo. A obra de Cristo, a mensagem de Cristo. Cristo, então, é o mesmo, hoje e para sempre. Perfeito, imutável, essa obra, essa mensagem, porque é plena, é suficiente. O que Cristo fez por nós, em graça e misericórdia,
é algo que é suficiente, é pleno, não precisa de nenhum complemento, de nenhuma ajuda. A mediação de Cristo, a mediação da pessoa de Deus a nós através de Cristo, no perdão da cruz e na manifestação dele entre nós, é tudo que nós precisamos para estarmos diante de Deus. Cristo não precisa de nenhum auxílio. Ele fez algo pleno e suficiente. A cruz em particular é pleno e suficiente para todo e qualquer ser humano, todo e qualquer pecador. Para mim, para você, o pior dos homens ou das mulheres. Obra e mensagem, então, definitivos, perfeitos, imutáveis. Obra plena, mensagem plena, suficiente. Por isso, definitiva, não vai ser amanhã ou depois cancelada para então Deus vir com uma nova. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, para sempre. Isto é a obra dele. E a mensagem dele, então, a mensagem sobre a obra dele por nós, é definitivo. Será essa verdade até a eternidade. Jesus falou na noite da sua traição, quando ele celebra a mesa do Senhor, a ceia do Senhor: não vou beber mais com vocês este cálice, até que eu haverei de beber de novo lá no reino, na consumação dos tempos. Continuidade até lá. Não, amanhã não vai surgir um profeta, um enviado, um anjo dos céus dizendo: olha, agora cessou o tempo de Cristo, da obra dele, e vamos ter uma nova obra, um novo Salvador, quem sabe. Definitivo. E por isso, então, esta mensagem, obra, são garantidas. Fala de garantia, aquilo que nós podemos esperar, confiar. Não é um talvez, olha, estamos crendo em Cristo, mas sabe, há outras formas, ou quem sabe amanhã não é mais isto. Será que temos garantia? Não é garantida. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Estabilize-se em Cristo. Qual é a sua estabilidade? Estabilize-se em Cristo, porque Ele é esse que é no que fez por nós. Como que eu me estabilizo? Pelo permanecer na palavra de Deus. Jesus Cristo nos deixou a palavra de Deus. Diz o texto aqui, lembre-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. E que a palavra de Deus é o Evangelho. O livro de Hebreus nos diz que o Velho Testamento apontava para o Evangelho, apontava para a obra que Jesus Cristo haveria de realizar quando Ele viesse. E Ele veio. A palavra de Deus tem como centro a pessoa de Cristo e a obra dele. Jesus Cristo é a consumação da palavra, a essência da palavra. Deus conosco em Cristo. Deus conosco em Cristo por nós como nosso Salvador e mediador, final, definitivo, perfeito. Esses líderes falaram a vocês do quê? Das ideias mais criativas que eles podiam formular? Não. Da última tendência do pensamento das ciências sociais? Não. Do que esses líderes falaram para vocês? Da última novidade sensacionalista, miraculosa, show da fé? Não. Falaram a palavra de Deus, aquela que fala desta obra e então mensagem que é a mesma ontem, hoje e para sempre. É sobre isso que eles falaram. Eles se ocuparam com a palavra de Deus. E aí precisamos ver esse contraste entre verso 7, falaram a palavra, versos no verso 9, ensinos estranhos. Ensinos estranhos. Estranhos ao quê? A esta palavra anunciada, a este evangelho. Coisa esquisita, não é a mesma, alterou alguma coisa, adicionou, criou algo espetacular para atrair. Cuidado. É
preciso permanecer na palavra. Você quer se estabilizar em Cristo? Permaneça na palavra de Deus. E as pessoas estão movidas hoje, particularmente nas igrejas, pelo quê? Pela sensação. E não pela palavra. A estabilidade da palavra chega a ser até chata para o mundo de hoje, porque é um mundo que precisa de mais e mais sensação, e isso já chegou ao campo religioso, inclusive ao chamado campo evangélico. Um campo complicado hoje também. Então cada culto tem que ter uma sensação maior. Eu vivo de sensações, como sensações são passageiras, e elas têm uma tendência de não me afetar mais, então eu preciso de algo diferente, novo. Cada chamado culto, se é que é culto, é um sensacionalismo. A música, o que se fala. Permaneça na palavra. A estabilidade dela que me satisfaz e me diz é para sempre. É meu ponto de parada e não de agitação, esse sensacionalismo que causa frenesi, e eu subo no frenesi, e quanto mais eu subo, pior será quando eu descer na segunda-feira e cair na realidade, que não é como me disseram. Em Cristo, no mundo estável, eu encontro a minha estabilidade. Em Cristo, sim, na palavra. Ele nos deixou a palavra. Como conhecê-lo? Como conversar com Ele? Como ouvir a voz dEle? A palavra, a palavra. Permaneça na palavra, a sua estabilidade é em Cristo. Os líderes aqui eram autenticados pelo quê? Eles eram bons palestrantes? Não é essa a questão, talvez até fosse. Eles eram bons conversadores, sabiam ali manobrar as massas. Não. Eram sensacionalistas. Cada culto era um espetáculo. Não. O que é que autenticava esses líderes? Autenticava até o ponto que então o escritor de Hebreus se refere a eles mais uma vez. Lembre-se deles. O que é que havia neles que os tornavam líderes legítimos da igreja de Jesus Cristo? Líderes da igreja de Cristo são autenticados pela palavra. A fidelidade deles à palavra, ao expor a palavra, ao proclamar a palavra, a ensinar a palavra. É isto, é isto. Assim era com os falecidos, e assim era com os atuais, que ele fala no verso 17, nós lemos. Vocês devem obedecê-los. Não deem trabalho para eles, que não se tornem, o trabalho deles não se torne pior. Mas por que obedecer aos líderes? Obedecemos os líderes porque eles falam na palavra, ensinam a palavra, zelam pela palavra na igreja de Jesus Cristo. Mas note bem, nós ouvimos, obedecemos e atendemos os líderes na igreja de Jesus Cristo somente até quando eles se ativerem à palavra, e somente a palavra, que é a mensagem, a obra de Cristo. À medida que um líder abandona isto, nós também o abandonamos. Um líder só é autêntico e deve ser ouvido e acatado na medida em que ele zelar pelas nossas vidas, através da palavra e com a palavra. E aí ele fala sobre os alimentos, aquelas refeições cerimoniais judaicas, onde alimentos eram uma forma de alimento espiritual também, não como nós pensamos a ceia do Senhor, mas como uma forma de cultuar a Deus, e ali através desses alimentos como dádiva de Deus, então ali nós louvarmos ao Senhor, ou os judeus louvarem ao Senhor, melhor dizendo. O problema é que os alimentos se tornavam mediações de Deus, e os alimentos passavam a ter uma função que pertence somente a Cristo. Verdade que recebemos os alimentos com gratidão, sim, mas eles não mediam a presença de Deus,
maior que seja a liturgia numa refeição, o alimento nunca media a presença de Deus. Nem mesmo o pão e o cálice nascia do Senhor. É apenas simbologia. Quem media a presença de Deus é Jesus Cristo. Nem a música media a presença de Deus a nós, só Jesus Cristo. Quando eu canto aquela música, eu sinto que eu estou na presença de Deus. Cuidado. A música não media a presença de Deus, só Jesus Cristo. A música sim fala daquele que media a presença de Deus, mas não ela. Não ela. Tudo isto envolve esforço humano, obra humana. O Evangelho de Jesus Cristo é sobre Jesus Cristo e o que Ele fez, obra divina entre nós, suficiente e plena. Permaneça na palavra. Ela é sobre isto, sobre Jesus Cristo. Por isso que Ele vai dizer que o nosso coração seja fortalecido pela graça. Verdade central do Evangelho. A graça de Deus em Cristo. Cristo se deu por nós na cruz, graciosamente. Uma dádiva de Deus, numa obra plena, perfeita, imutável para sempre. É isto, esta obra de Deus por nós em Cristo na cruz, a graça de Deus que sustenta o nosso coração. Ou você se estabiliza aí e sustenta por isso, ou você vai ser presa de propostas religiosas que vão levar você a subir, descer, subir e descer, subir e descer, subir e descer. E muitos depois acabam frustrados, desapontados. Quantos e quantos à nossa volta dizem: passei naquela igreja, não estou mais em igreja nenhuma. Esses dias eu estava num estabelecimento aqui, e aí a pessoa sabia que eu era pastor, veio falar comigo, nem conhecia, e ela se apresentou, então disse que também era evangélica, e disse: pastor, estou trazendo uma porção de gente aqui, olha, todo mundo aqui do povo de Deus, aquele ali, ó, aquele lá, então tinha uns 3, 4 colegas que parece que ele arrumou um emprego para eles ali. Depois ele falou: mas sabe, é tudo soldado caído, pastor. É tudo soldado caído. Isto é, passaram por alguma igreja um tempo, lá das sensações, chega um dia que ele não sustenta mais. Eu vou embora. Estabilize-se em Cristo. Estabilize-se no modelar em quem viveu estabilizado. Nós temos a palavra, é a palavra que nos sustenta, mas sabe, nós temos inspirações que Deus nos dá, não é verdade? Aqueles que viveram a palavra, não somente ensinaram, mas a viveram. E nós devemos olhar para eles. Lembre-se de seus líderes que falaram a palavra. Já não estão mais entre vocês, mas percorreram uma carreira vitoriosa na palavra e terminaram vitoriosos na palavra. Olha para eles, não olha para aquele irmão que não está caminhando bem, aquele que é mais ou menos, aquele que é fracassado. Olha para exemplos de fé e se inspire neles. Exemplos de fé na palavra. Na palavra. Para quem você está olhando? Você se inspira em quem é firme. Eles lhe falaram a palavra. Observem, diz ele, o que é o resultado de suas vidas. Que coisa maravilhosa. Você ver a vida de um crente ou de um líder da igreja que vive uma vida de décadas fiéis ao Senhor, estabilizado na palavra, e termina em pé na palavra. E você lembra daquela vida e você diz: ó Deus, pela tua misericórdia, que eu possa ser como ele. Pessoas que nos inspiram não porque são super-homens, pessoas que nos inspiram não porque são virtuosos em si, pessoas que nos inspiram porque um dia conheceram a palavra, Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, e viveram a sua vida nisso, estabilizados nele. Olha para eles. Aí ele diz: imitem a sua fé. Ele diz aqui um imperativo: imitem a sua fé. Eles terminaram em pé na palavra
imitem a sua fé, que você possa também terminar em pé, pela graça de Deus. Estabilize-se em Cristo. Em Cristo você estabiliza o seu ser. E sabe, depois, em cima disto, em Cristo, o seu ser estabilizado nele, você há de estabilizar também a sua vida familiar, a sua vida financeira. O que eu quero dizer com isto? Que não vou ter que viver com as incertezas econômicas do mundo, do país. Não. A forma de eu lidar com o dinheiro e administrar, a forma de eu me relacionar com ele, a forma sábia de lidar com aquilo que Deus confia às minhas mãos. Você há de saber se estabilizado em Cristo, a lidar com as pessoas, com as suas emoções, olhando para eles, alimentando o seu coração na graça dele. É maravilhoso ser estabilizado em Cristo. É maravilhoso. Este mundo tão incerto. Não há nada melhor do que ouvir que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E a minha vida está nisto aí. Que a sua vida também esteja aí. E que o Senhor nos mantenha nessa estabilidade em Cristo até o fim. Vamos orar? Vamos à presença do Senhor.